Você já reparou que muitos desvios, eles começam assim? Primeiro a pessoa, ela entra em guerra com a igreja, depois ela entra em guerra com a doutrina e depois ela entra em guerra com o Cristo da Bíblia. Hoje eu vim falar de um assunto sensível, mas é com muito temor que eu vou falar desse assunto, por isso eu já estou com a minha Bíblia aberta, lembrando que o meu objetivo aqui não é cancelar ninguém, muito menos dizer quem é salvo e quem não é salvo, mas a palavra manda a gente discernir os frutos, discernir os caminhos e principalmente as doutrinas. Existe um padrão que eu tenho visto se repetir dia após dia. E que padrão é esse? A pessoa, ela primeiro se rebela contra a igreja instituição. Depois essa pessoa, ela se rebela contra Cristo. E depois ela vem se rebelando contra a palavra, ou pelo menos a autoridade da palavra. Eu vou mostrar esse padrão usando 3 exemplos bem conhecidos. Mas com muito cuidado, lembrando que a gente não julga coração. A gente vai realmente pegar as falas e as atitudes e colocar a luz da palavra. A Bíblia vai descrevendo pra gente 2 movimentos ao redor da verdade. Primeiro, aquelas pessoas que não suportam a sã doutrina e buscam mestres que falem algo que afague o ego delas, que falem algo aquilo que elas buscam de verdade. 2 Timóteo vai dizer e vai discorrer sobre isso. Segundo, aquelas pessoas que abandonam a sua fé, que acabam criando um evangelho sem corpo, um evangelho sem comunhão, um evangelho sem prestação de contas e simplesmente vai vivendo uma vida perigosíssima, beirando as heresias muitas vezes. E é bom lembrar que é a palavra que julga nós, não somos nós que julgamos a palavra. Mas nós não podemos dizer que nós não fomos avisados. Paulo já avisou que haveria um tempo que essa doutrina iria virar comichão nos ouvidos. Judas já havia nos avisado que iriam pessoas se infiltrar e depois eles iriam distorcer a graça. João já havia nos alertado que tinham pessoas saindo do covil de salteadores. Então, assim, a gente não pode negar que a palavra deixa claro que haveria uma ruptura gradual do evangelho com essas pessoas. E a gente precisa lembrar que o coração humano, ele não é neutro, ele suprime a verdade. E se não tiver um novo nascimento, se não tiver um coração voltado pra Deus, esquece. Olha o exemplo disso. Quando a Priscila saiu da igreja, olha o que ela falou. Engraçado, né? Porque muita gente acha que só porque eu não canto mais no gospel, eu apostatei da minha fé, né? Uhum. E as pessoas costumam falar assim, né? Desvio, né? Quando a pessoa não tá mais ali na igreja, não segue mais a fé cristã, a pessoa é desviada. Aí eu costumo pensar, eu só penso que eu não respondo, né? Já falei pra vocês, mas eu costumo pensar, desviei. Desviei do fanatismo religioso, desviei da hipocrisia, desviei da religiosidade, desviei da opressão religiosa, desviei de tudo isso. E quanto mais eu me desvio de tudo isso, mais eu me aproximo do meu alvo, que é Cristo. Então eu estou desviada sim, mas depende do que? Estou desviada. Você percebe a lógica? Não é eu quero ser mais Bíblia. É eu não quero uma doutrina imposta. Eu quero definir. E isso é o oposto do Sola Escritura. Agora vamos ver o segundo caso. Olha o outro padrão do JA. Ele vai contar aqui as experiências reais, os pecados que tem dentro da igreja. E dentro desses pecados, essas experiências, eles acabam rejeitando absolutamente tudo. Eu vi de tudo assim na igreja. Vi de tudo mesmo. Tudo? De tudo, amiga. De tudo. Aliciamento, vi de várias coisas, drogas e tal. Uhum. Então, tipo assim, que as pessoas, elas precisam realmente desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acham que não existem. E, tipo assim, eu não tô falando aqui tentando julgar, mas eu preciso que as pessoas entendam que existem coisas. Sim. Entende? Nós somos seres humanos, nós estamos socializando e pessoas têm suas realidades diferentes. Então, acho que quando a gente tentar enxergar isso de uma maneira com mais facilidade, a gente também vai conseguir entender as outras pessoas de fora, sabe? Da nossa fé, da nossa crença. Sim, sim. E nem o sistema que elas acreditam ser perfeito é perfeito. Não é cheio de falhas. Agora presta atenção, a Bíblia nunca negou que haveria joio no meio do trigo. O Novo Testamento está aí justamente para fazer todas essas denúncias. Falsos pastores, hipocrisias, abusos, mas a Bíblia nunca vai falar que só por causa disso Cristo é falso. Pelo contrário, ela vai mostrar que é por causa disso que precisa ainda mais da verdade, precisa ainda mais de arrependimento, precisa ainda mais de disciplina. Agora nós vemos um novo cenário, a pessoa se afasta, faz escolhas ruins, mas aí decide voltar, que é o caso do Gessé Aguiar. Também é bom pra gente ver que nem todo afastamento se concretiza em uma apostasia. Às vezes Deus vai utilizar de disciplina ali pra gente poder aprender e poder retornar. Então meu objetivo aqui não é apontar o dedo, mas é sim alertar o caminho. E esse caminho que muitas pessoas têm tomado, inclusive nas músicas.
Então começa assim, essas pessoas se rebelam contra Cristo, contra a igreja, por causa de dor, de ressentimento, porque não aceita a correção muitas das vezes, e aí vai criando um evangelho sem arrependimento genuíno, sem dor e sem absolutamente nada. Só que aí elas criam Cristo para elas mesmas. Mas eu termino esse vídeo aqui, primeiro te convidando para seguir esse perfil e curtir se esse conteúdo fez sentido para você, e depois trazendo uma aplicação para nós. Você não precisa se amoldar a essas culturas, você não precisa moldar a tudo isso que o mundo tem posto, você precisa permanecer em Cristo. Você precisa ter amor à igreja bíblica e simplesmente ter temor e reverência à palavra de Cristo. Lembre-se que se submeter é melhor do que perecer.